Graças a Deus, meus manos e manas, hoje a gente está aqui com uma turminha bem reduzida no nosso encontro de domingo no Nova América, uma oportunidade de a gente sair um pouco do virtual e dar uma chegada no presencial, aproveitando uma pequena janela, uma tímida janela que esse panorama de pandemia está começando a nos propiciar, com a graça de Deus. Hoje o que eu queria trazer como uma reflexão e deixar registrado aqui, embora a gente possa tecer isso aqui como uma conversa entre a gente também, é sobre a nossa concepção de justiça. É sobre a nossa concepção de justiça. Se eu pudesse dar um nome a essa reflexão, eu daria justiça conforme os homens e justiça conforme Deus. E justiça conforme Deus. No que diz respeito à justiça revelada e encarnada em Cristo Jesus, e de acordo com aquilo que Ele ensina, e que Ele aponta como vida, e que foi depreendido pelos seus discípulos, né? E incorporado como verdade segundo o Evangelho de Cristo Jesus, eu te convidaria a gente ler em Romanos, no capítulo 12, em Romanos, no capítulo 12, no verso 16 em diante. Vou até pegar um pouco antes. A gente pode descer ali do 14 em diante. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal
com o bem. Paizinho querido, de coração, eu te peço luz para que por intermédio dessa fala de Paulo o apóstolo, a gente possa extrair reflexões de vida. Em Cristo Jesus é o que eu te peço. Justiça conforme os homens e justiça conforme Deus. E aqui nós temos a fala de Paulo, o apóstolo, trazendo uma perspectiva acerca daquilo que foi depreendido como justiça conforme o Espírito revelado em Cristo Jesus. Falar em justiça é falar de uma coisa que nos concerne na vida em sociedade. Pelo modo como as nossas expectativas se debruçam na relação interpessoal, se você percebe um determinado acordo ou expectativa violada pelo excesso do comportamento do outro, isso inevitavelmente vai despertar na gente ira, frustração. Isso vai colocar a gente numa linha esfervescente de demanda com o outro a partir daquilo que o outro fez. Desde a Grécia Antiga, isso já se discute. Formas e meios de se viabilizar a vida em grupo, onde determinados personagens, que foram os primeiros juristas, se debruçaram em refletir meios e modos de produzir um senso de justiça que pudesse evitar a extinção da existência de um grupo convivendo entre si. Porque as primeiras dinâmicas de justiça funcionavam de que forma? O Guto tinha a família dele, e ele era o patriarca, condutor da sua própria família, e o Bruno tinha a família dele, e era o patriarca condutor da família dele. Se um determinado membro da família do Bruno fosse lá e indevidamente roubasse 2 cabras do grupo da família do Guto, o Guto era avisado e então isso formava uma contra-reação. Porque como houve uma violação que interferiu em expectativas e determinações estabelecidas, então isso provoca, isso toca, isso mexe. Estamos aqui refletindo no plano psicológico da coisa, logo carecia de uma contra-resposta. Só que como era a contra-resposta? Como isso suscitava animosidades muito intensas, vinha um Guto com a família dele e invadia as terras do Bruno, não só matava o equivalente, que foram lá os 2 bezerrozinhos, mas estuprava as mulheres do grupo do Bruno e matava outros 5 porque a lição tinha que ser dada. Aí o Bruno, que isso? Mas foram só 2 bezerros e eles fizeram isso tudo. Então o Bruno voltava com outro levante e aí já entrava, invadia as terras do Guto, aí já estuprava mulheres, já matava animais, já incendiavam cidade. Logo, as contrarrespostas, elas tendiam a ser cada vez mais desproporcionais e exageradas em relação ao mal cometido. E aí começam a vir os mais antigos pensadores, como Drácon,
sei se vocês já ouviram falar do termo draconiano. Drácon foi um dos primeiros legisladores gregos que foi ensaiando essa tentativa de descrever um código que ao mesmo tempo fosse, né, rigoroso, porque tinha que ser. Você tem que estabelecer um código que de alguma forma satisfaça a intensidade do ressentimento do sujeito violado, mas que ao mesmo tempo você promova a continuidade daquela comunidade. Então essa linha, ela é muito limítrofe. Se você for, por exemplo, já para os 10 mandamentos, e a maneira como isso se sucedeu entre Moisés é o olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente por dente. Foi um olho que te tirou? Então vai lá e tira um olho só. Foi um dente que ele te arrancou? Então vai lá e arranca um dente só. Entendeu? Porque na contrarresposta de uma violação recebida, a tendência era sempre um exagero na reivindicação da coisa. Por isso é que o olho por olho, por mais que a maioria interprete na lei como tendo sido um estímulo à vingança, pelo contrário, na época foi uma proposta de limite para a vingança. Porque a vingança, ela sempre tendia a extrapolar. Estamos falando aqui então do Código de Hammurabi, não é isso? Do Código de Hammurabi e de inúmeros outros códigos que tentavam imprimir uma concepção. Por exemplo, do olho por olho, dente por dente, ela já é uma concepção ali judaica, dos 10 mandamentos. Ele já foi entrando ali como tradução. Para tentar amenizar um pouco. Para amenizar e viabilizar a vida social. Porque os levantes de vingança, eles eram sempre desproporcionais. O quê? Ele entrou na minha terra, só às vezes por causa de terra invadida. Um sujeito entrou lá e foi pegar a colheita do outro. Nossa, já haviam grupos. Então eles foram estabelecendo, né, autoridades centrais e com um código específico, de modo a imprimir castigos que pudesse satisfazer e dirimir as demandas e as rixas estabelecidas. E aí, naquela época, as coisas eram, roubou isso, perde a mão, roubou aquilo, perde o dedo, foi flagrado nisso, o sujeito perde aquilo, então ele tem que ser expatriado, ele tem que sair do grupo, ou, em alguns casos, o violador tem que morrer, tem que pagar com a vida. A coisa, ela ia sendo definida porque a tentativa de diálogo era com a psicologia da animalidade humana. É com a psicologia da animalidade humana. Né? Tudo isso, essa política de justiça, né, nós estamos dizendo isso no nível humano, ela foi se sofisticando, ela foi ganhando alguns contornos. Conforme os anos foram passando, né, você tem até um livro muito interessante e que ele passa uma varredura histórica interessante que, para quem tiver curiosidade, pode olhar aí a obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, né, sobretudo do modo como ele vem apontando a maneira como as coisas eram conduzidas na época medieval, onde só o detentor do poder central, que no caso era o rei, tinha o direito de exercer a força de justiça no seu reinado. E quando um malfeitor era condenado, a condenação dele era utilizada como exemplo para que os observadores pudessem ficar amedrontados com o poder do rei, né? Muito embora a coisa ainda fosse infinitamente mais frouxa do modo como o controle e o policiamento ocorre hoje. Mas
Muita gente hoje acha que a justiça ela só se tornaria efetiva se ela voltasse aos moldes do modo como a coisa ocorria no tempo medieval. Mas no tempo medieval era um ou outro que era condenado em relação ao modo como as coisas aconteciam. Mas aqueles que eram condenados, eles eram levados à praça pública, eles eram enforcados na frente de todo mundo. Depois veio a geração da guilhotina, entendeu? Que aí, dependendo do modo, era guilhotinado na frente de todo mundo, na frente de crianças até, era na praça pública ali que a coisa acontecia. E aí tinha os carrascos, né? Que os caras com capuz, que ia lá na frente, botava e fazia aquela cenação bizarra na frente de todo mundo. E tudo isso, todo esse histórico, desde Hammurabi e das primeiras civilizações gregas, e dos 10 mandamentos dos judeus, até essa era medieval, do modo como os oligarcas e os monarcas e os imperadores exerciam o seu senso de justiça, tudo isso foi formando no inconsciente coletivo da nossa vida em sociedade uma concepção de justiça. Ou seja, a justiça só ocorre quando o sujeito é pego, quando o sujeito é levado a essas instâncias da autoridade humana. A justiça só ocorre, seja quando o sujeito é guilhotinado, seja quando o sujeito é decepado à mão, seja quando, ou nos moldes de como a coisa acontece hoje em dia, quando o sujeito é preso. Quando o sujeito é preso. E isso vai moldando, na verdade, aí posteriormente, sobretudo a partir dos romanos, é isso que foi sendo entendido pela via de uma engenharia social, de que justiça, mais do que ser um instinto, e de fato tem uma participação tremenda do instinto, não só no modo como ele se sente violado, mas no modo como ele prorrompe na direção de uma contra-resposta, que é a vingança. Tudo isso pode ser moldado a partir de uma concepção social. Porque se uma concepção social for formada e os participantes desse grupo forem convencidos de que a justiça ali ela é efetiva, isso forja um senso de justiça. Só que quem vive determinadas violações existenciais, mesmo que a pessoa, o violador em questão, ele passe pelo escrutínio das autoridades vigentes, dependendo do tipo de violação que foi cometida, a pessoa violada, ela não se sente plenamente satisfeita. Vamos falar de um exemplo óbvio aqui. Você tem um filho seu assassinado por conta de um capricho de uma pessoa alienada que vivia de maneira totalmente deslocada. E essa pessoa é presa. Essa pessoa foi presa, mas cadê teu filho de volta? Cadê que o teu filho nasce de novo aí? E aí, que tipo de justiça, então, foi feita? Que tipo de justiça é essa? E hoje, com a secularização do olhar humano e com a morte da espiritualidade, isso inclusive até por culpa do próprio cristianismo e do modo como a institucionalização da espiritualidade também, durante muito tempo, embora vivêssemos sob a ênfase do domínio religioso, a espiritualidade também era morta. O fato é que, com a hipersecularidade, foi
fazendo a expectativa e o raciocínio humano ficar cada vez mais direcionado e debruçado para essas respostas da justiça humana e da reflexão jurídica humana. Mas definitivamente os mecanismos de punição da justiça humana não respondem a contento a sede que é desdobrada dentro do ser humano em relação ao seu apetite por vingança. Eu digo isso nem hoje e nem nunca foi. Muito embora as respostas de punição que os mecanismos públicos ofereciam como contra-resposta para dar uma satisfação à pessoa que foi violada, dava à pessoa violada instrumentos para ela contornar a sua volúpia por vingança. E foi isso que, de uma certa forma e de outra, foi viabilizando a vida em sociedade. Mas se for parar para fazer um peso de equivalência entre aquilo que a atitude do outro suscitou em mim e o castigo que visitou o outro em relação ao que ele fez, essa balança aí sempre foi desproporcional. Sempre foi desproporcional. O que Paulo está colocando aqui, e aí agora eu quero adentrar um pouco a justiça de Deus. Nem naquela época do Código de Hammurabi e das primeiras civilizações gregas e do Código de Drácon, que foi um dos primeiros códigos que até hoje se tornou um jargão, sobretudo no meio do direito, né? Que quando você, por exemplo, vai ler determinados contratos, não é incomum você ouvir advogados falando: nossa, mas os termos aí estão muito draconianos, porque estão muito severos, né? Porque a coisa precisa, para que Drácon conseguisse deter os levantes vingativos exagerados, ele precisou ser extremamente severo para que a sua proposta de legislatura fosse minimamente convincente. Sabe mais ou menos quando que Drácon viveu assim? Tem ideia? Antes de Cristo? Então, antes de Cristo, sem sombra de dúvida. Eu tenho as minhas dúvidas se foi antes de Moisés. Porque são civilizações, os primeiros primórdios das civilizações gregas. Né? Antes de Cristo, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Drácon foi um dos primeiros, e houveram outros, cujo nome eu não recordo. Muito embora as elaborações mais sofisticadas começaram a vir com os romanos. Tanto que hoje muito da nossa legislação tem profunda influência romana. Porque com a própria trajetória histórica do processo de humanidade, de humanização e de sociedade e de justiça, começaram a entrar para o inconsciente coletivo, de modo a começar a se tornar normal o fato de você buscar uma resposta de punição a uma instância autorizada pela sociedade, que eram os juízes, que eram as versões policiais, né, que eram os entes autorizados os entes empoderados pelas autoridades estabelecidas da época, né? E hoje em dia é assim, por exemplo, se alguém rouba o seu carro, muita pouca gente ainda tem aquele instinto do eu vou atrás, vou pegar aqui uma... Você vai fazer o quê? Você vai ligar para a polícia, né? Hoje até, por exemplo, né, a gente estava conversando, né, se alguém bota um som mais alto, você geralmente não pensa assim: eu vou descer, vou encher de catiripapo, eu vou ligar para a polícia.
Você vê que hoje, isso é o que a gente chama de processo civilizatório, né? Muito da nossa animalidade, ela foi sendo disciplinada e moldada por anos de história. E que, como a gente foi sendo formatado e disciplinado desde a nossa tenridade, muitos de nós já não somos visitados por explosões instintuais, vingativos, primitivos, do modo como aconteciam nessas civilizações lá atrás. Onde, para contornar esses rompantes, a coisa teve que ser extremamente severa. Com o passar do tempo, com a formatação civilizatória em cima da nossa própria instintualidade, esses requisitos legais eles puderam ser mais sofisticados, mais afunilados, mais trabalhados, burilados, e hoje possuem aí as proporções. Hoje, em boa parte dos países, você já não tem sentença de morte. E em boa parte dos países, você tem todo um escalonamento de punições, né? Que vai até o de ser recluso, viver em reclusão, até pagamento de multas, prestação de serviço à comunidade. Você tem diversas hierarquias de punição. Mas, de uma certa forma, é isso que compõe a nossa concepção de justiça. A nossa concepção de justiça. Aí, voltando para aquele ponto, tem certos acontecimentos onde as designações de punição existentes, elas não conseguem satisfazer o senso de violação deflagrado por aquilo que uma pessoa tenha praticado. Como, por exemplo, estupro, violência de menores. Vocês já participaram de grupos aí de WhatsApp quando chega um determinado vídeo mostrando um sujeito espancando criança? O que isso suscita na gente? O que isso prorrompe na gente? Assistir um vídeo daquele, mas vai abrindo um tampão aqui dentro de um é como se abrisse o abismo da alma e vai subindo uma coisa, que eu te pergunto, o que vem dentro da gente, o que é suscitado dentro da gente, ficaria satisfeito de um cara desse sendo simplesmente preso? Eu já ouvi muito comentários de pessoas, de estupradores, de pensar, cara, esse cara não tem que ser preso não, ele tem que ser colocado num presídio. E ele tem que ser sistematicamente estuprado lá dentro. É o que as pessoas ficam desejando, porque o meramente ser preso já não satisfaz o critério daquilo que é prorrompido dentro da pessoa mediante determinadas violações. Mas aí vem a pergunta, Felipe, você falou que ia entrar no ponto, mas e a justiça de Deus? Sinceramente, meus amigos, é aqui que eu acho que entra a inteligência divina na coisa. A justiça de Deus, ao meu ver, aprouve a Deus não deixá-la estampada sob a visibilidade concreta e sensorial humana. A justiça de Deus, no sentido do que nós estamos conversando aqui, não está disponível aos nossos sentidos imediatos. O fato é que tudo o que você pode depreender de Deus é que nada passa desapercebido ou passa de maneira regalada. Só que
Qual é o problema da nossa vingança, do nosso sentimento de vingança? É que na nossa tradução, justiça só acontece se a gente vê, se a gente enxergar. Por exemplo, eu vou dar exemplos aqui, agora fugindo um pouco até desse contexto em que a gente está. Como que eu encontro pessoas, por exemplo, que numa dada vivência relacional que tiveram, uma das partes lá da relação foi lá, pintou e bordou. Caramba, ele me traiu, fez e aconteceu, e ainda foi lá e terminou a relação. A nossa psicologia, por todo esse processo civilizatório, ela ficou tão condicionada a traduzir justiça, tão somente por intermédio daquilo que a gente vê e toca, que a expectativa dessa pessoa qual é? E isso eu estou falando até daquelas um pouco mais espiritualizadas. É que, por isso que a pessoa fez, velho, ela vai comer o pão que o diabo amassou. Ah, essa pessoa vai rastejar, eu vou ver essa pessoa comendo bosta. Ela vai comer bosta por aquilo que ela fez. E aí o que acontece? A pessoa foi lá, realmente fez o pé na jaca, traiu, fez e aconteceu, mas sai da relação e continua no emprego dela, não pega nenhum câncer, não vira maltrapilha da noite para o dia, e de repente não demora muito, daqui a pouco ela já está com uma outra companhia, já está desfrutando de uma relação. Como traição não é nenhuma violação moral passível de multa, muito menos de ser presa, como é que fica o apetite de justiça de muita gente? Eu vejo muita gente nesses casos ficando amarguradas. E elas entram num nível de amargura que elas raciocinam da seguinte maneira: cara, eu sempre zelei por ser boa, por ser direita. Agora olha o outro lá, ó, me traiu, fez, aconteceu, saiu e ainda se deu bem na vida. Ah, ó, aqui, ó. Aí o sujeito começa a correr, sabe, para o lado oposto, aí está escrevendo livro aí, ó, que agora o lance é o poliamor. Entendeu? Vamos viver de poliamor, porque esses pressupostos judaico-cristãos só fizeram para poder colocar a gente dentro de uma prisão existencial, onde o meu comportamento direitinho me venderam a ideia de que ele magicamente iria fabricar um mundo feliz para mim. Mas aí o outro foi lá, me fez de gato e sapato e saiu ileso. Então isso só pode significar que esses clichês do comportamento social são tudo uma bravata. Então vamos nos despirocar todos nesse sentido, porque essa é a única maneira de a gente não criar expectativa e, por conseguinte, não se frustrar da forma como eu me frustrei. Como eu estava dizendo anteriormente, para mim há uma inteligência divina em não explicitar aos nossos sentidos a justiça que decorre de Deus. Para quê? Para que seja revelado aquilo que habita no nosso coração. Aquilo que habita no nosso coração. Quando Paulo, depreendendo o Espírito de Cristo, ele vira para a gente e ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Isso é Deus falando. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Só que isso daqui é um chamado à fé. É um chamado à fé. Por que quando eu vejo uma situação de estupro, isso me revira? Eu sou humano, eu tenho instintos, eu tenho natureza. Muita coisa se revira em mim. Agora, o porquê que isso não se torna a minha verdade e a minha consciência não fica anulada de acordo com esse instinto que fica sobressaltado dentro de mim de desejar as piores coisas possíveis para esse sujeito? Porque eu creio numa retribuição que não está disponível aos meus sentidos e que a maior sofisticação civilizatória, com o passar dos anos, que os humanos, na sua inteligência, conseguiram produzir, não chegam aos pés dessa retribuição que está em jogo. Dessa retribuição que está em jogo. Porém, nós, na qualidade de humanos, nem nós, ou a maioria de nós, está plenamente apto a sentir e perceber o peso da nossa própria dívida universal, existencial de ser. Nem mesmo nós. A gente pode dizer que tanto o inferno quanto o paraíso, eles começam aqui, mas definitivamente eles não terminam aqui. Porque a plenitude dessas duas dimensões de ser, porque eu afirmo, tanto o inferno quanto o paraíso não é um lugar para onde se vai, é uma condição na qual a gente se torna. Ambas começam aqui, mas definitivamente elas não finalizam aqui. A plenitude delas é vivida na continuidade da existência. O que eu quero trazer aqui é que a invisibilidade da justiça plena é uma das ocasiões de revelação da nossa essência. Da nossa essência. A gente condena todos os malfeitores, mas a gente não se enxerga. E a gente não enxerga o fato de que para nos tornarmos igual ou pior do que o malfeitor que a gente condena, basta a gente ter um determinado mal praticado contra nós. Muitos, talvez, possuem uma concepção completamente equivocada acerca de si, porque nunca foram expostos a vivenciarem determinadas situações. Porque você, de fato, só não será aquilo que prorrompe dentro de você, se sobre isso você tiver escolha. Mas como você terá escolha, se na verdade a única coisa que você tem, ou pressupõe que seja a totalidade do que você tem, sejam os seus sentidos, as suas sensações e o modo como eles são afetados pelo mundo externo. O modo como eles são afetados pelo mundo externo. Teve uma pessoa que recentemente veio falar comigo, em que ela disse que ela não crê em justiça. Porque uma pessoa que cometeu um malefício extremo na vida dela, ela nunca viu essa pessoa sofrer à altura do que ela acreditava que ela deveria pelo mal que ela cometeu. Porque tem isso.
E é aqui que nós vemos que foi elaborada socialmente e que molda profundamente a nossa concepção de justiça, tem aquilo que nós poderíamos chamar de senso de justiça pessoal. A gente fica desejando o sofrimento do outro. E se a gente não vê o sofrimento do outro, nós somos capazes de desacreditar até da existência de Deus. Porque a gente acredita muito mais na nossa própria sensação do que em qualquer outra realidade fora disso. Portanto, se essa sensação não for satisfeita, a gente relativiza tudo o mais fora dessa sensação. Então Deus não existe, então tudo é uma história da carochinha, então todos são hipócritas, então a partir de agora, quem determina as minhas regras e as minhas condições sou eu. Esse é a sensação sendo tratada como um absoluto. E é quando eu me divorcio de Deus e me torno a minha causa em mim mesmo. E aí é o sujeito que vai, consequentemente, se tornando cada vez mais áspero, cada vez mais estúpido, cada vez mais veneta, com a vida altamente persecutória, cheio de inimigos, semeando inimizades em todas as direções, ficando altamente paranoico, ressabiado, desconfiando da própria sombra, e ele não vai percebendo, tal qual aquela rã. Já viu a rã? Se você pega uma rã e joga ela dentro de uma panela de água fervendo, ela, num pulo só, ela pula para fora da panela, porque o contraste de temperatura é muito grande. Agora, se você pega uma rã e coloca ela dentro de uma panela com água natural, temperatura ambiente, e você acende o fogo, a rã vai ficar ali dentro. E a água vai começar a esquentar, começar a esquentar, começar a esquentar. A água vai matar a rã e a rã não vai perceber. Porque ela foi esquentando junto com a temperatura da água, até a água chegar num nível que ela não suporta, mas ela não percebeu. E é assim que essas distorções internas vão matando a gente. O sujeito ele vai ficando entorpecido. Ele vai ficando rancoroso, ele vai ficando ressentido, ele vai ficando vingativo em pequenas coisas, e isso vai instilando nele paranoias e culpas distorcidas e não identificadas que vão semeando nele medos. Os medos vão desenvolvendo nele mecanismos de defesa contra aquilo que ele pressupõe ser uma ameaça. E a maneira dele, ameaçatória e defensiva de lidar, vai estimulando as pessoas a lidarem assim com ele. Então o mundo dele vai ficando cada vez mais tumultuado, mais conflitivo. E ele vai fervendo junto com a água, mas não percebendo que aquele contexto está sufocando e matando ele. Esse é um inferno não percebido, quando a gente torna o nosso próprio sentimento uma causa em si mesmo, um absoluto em si mesmo, e isso vai matando a gente. Porque há uma retribuição. Meus amigos, você que está me ouvindo aqui, os que estão aqui, há uma retribuição para todas as coisas. Todas as coisas. Há uma retribuição. Mas ela não está disponível aos nossos sentidos. E no modo como as coisas ocorrem aqui, nesse mundo de ambivalências, de aparências, de dubiedades, boa parte delas podem passar desapercebido. Podem passar. Não necessariamente quem está preso está pagando pelos seus atos. Tem muita gente que está presa lá e está vivendo vida de nababo, cara. Desculpe, está vivendo vida melhor do que muita gente fora aqui da cadeia. Se a gente for trazer a coisa pelo crivo da justiça social, humana, isso sempre foi falho, isso sempre foi... E agora, ao mesmo tempo, tem gente lá dentro completamente injustiçada, passando um verdadeiro inferno.
é que nós tentamos criar aproximações acerca do que seja justiça, mas eu quero dizer uma coisa para todos nós. Se você não quiser criar o seu próprio inferno pessoal de ser, se você não quiser assistir à deformação da sua melhor versão e da sua essência, justiça é uma coisa que eu te convido a viver pela fé. Porque há retribuição para tudo. Há retribuição para tudo. Mas aprove a Deus não disponibilizar isso aos nossos sentidos imediatos. Se você ficou sabendo de alguém que por aquilo que ele errou, ele pagou um alto preço, eu vou te falar uma coisa, essa pessoa é privilegiada. Bem-aventurados são aqueles que pela violação que eles cometeram, já aqui no presente tempo, eles comeram pão que o diabo amassou. Isso é... Não estou dizendo que isso não aconteça, é que em boa parte das vezes a gente não percebe e não vê isso. Mas quando isso acontece, eu vejo isso como uma oportunidade de salvação da graça para a pessoa. Agora, em boa parte das vezes não acontece. E eu vejo muita gente se deformando, se definhando por essa frustração, por essa sensação de vingança não atendida. E isso vai criando cenários internos inomináveis, muitas vezes ao ponto de, pela via desse ressentimento auto-vitimado e auto-justificado, te tornar potencialmente pior do que a pessoa que te causou isso tudo. Pior. Então, se ele se estrepar aqui, é uma graça. Bem-aventurado aquele que, violando, e aqui ele se estrepa. Como consequência imediata. Pode estar o mundo inteiro dizendo, bem feito, mereceu, um corno, tem que viver assim mesmo. Mas houve uma graça, né? Houve uma graça. Houve uma graça. Houve uma graça pelo que ele fez e pelo que ele passou. Agora, tem pessoas que, estranhamente, eles estão violando pessoas, eles estão roubando, eles estão mentindo, eles estão vivendo em falsidade, eles forjam uma deep existência, uma existência paralela, nebulosa, cínica, onde eles vão cometendo os piores dos males. E geralmente quem convive com essas pessoas é que tem as concepções mais relativizadas de justiça. Porque eles veem, olha lá fulano, cara, fulano faz isso, isso e isso, e nada acontece com ele. E nada acontece com ele. Aí, como eu já fui questionado, e aquele fulano, filho, que morreu, fez, aconteceu e morreu sem nada ter acontecido com isso, com ele. Tem muito imbróglio que, se você for tentar explicar por essa leitura linear daquilo que foi moldado na nossa, a partir da mentalidade, que foi moldado em nós a partir da mentalidade coletiva, do processo civilizatório acerca do que seja a justiça, a conta não fecha. A conta não fecha. E tem muita coisa que não é para estar disponível. Quanto a nós, que o bem prevaleça em nós, sabendo que até essa sensação de desgosto, a partir de muita coisa que a gente assiste, o retorno pode não estar disponível aos nossos sentidos, mas a retribuição, a retribuição, ela é num nível e numa forma não disponível aos nossos sentidos. Crê tu nisto?
concreto nisso, muito antes de Drácula, muito antes do Código de Hammurabi, muito antes dos 10 mandamentos e da Tábua de Moisés, muito antes da Pax Romana, muito antes das constituições dos países e muito antes de tudo isso, a retribuição nunca deixou de ocorrer, mas ela sempre esteve indisponível aos nossos sentidos, para que a realidade do coração dos homens estivesse revelada para eles mesmos. Para eles mesmos. Portanto, meus amigos, até a justiça é algo que nós somos convidados a viver pela fé. Porque se nós submetermos isso ao crivo das nossas sensações, nós iremos nos deparar com uma versão maligna do nosso potencial de ser. E é essa mensagem que eu trago para a gente refletir e que eu espero no Espírito que essa mensagem alcance e fale a muitos corações, para que a partir de coisas que eles assistiram, que eles souberam, que eles viram, e muito embora estejam também, às vezes, convivendo ou assistindo os malfeitores, vivendo sucessos, e vivendo conquistas, e vivendo um aparente benefício como contrarresposta ao malefício que eles fizeram, que essas pessoas sejam salvas do seu próprio senso de justiça e do entorpecimento do seu próprio coração, que vai demonizando a alma, tornando-a igual ou pior do que aquela a quem ela se ressente. Livra essas pessoas do mal, eu te peço, meu Deus, e que nelas seja aberta e deflagrada a chama da confiança e da fé, entendendo que nada está fora do teu controle, da tua coordenação, da tua condução, e que nós somos chamados, sobretudo, a esse melhoramento interno, a essa decisão de ser de Deus, entendendo que o exercício e a aplicação da vingança não nos torna justos, mas nos coloca num caminho de exagero e de extrapolação. E por isso somos convidados a confiar em Deus, o reto e o justo juiz. Que seja assim, meu Pai, e que essa graça nos seja concedida, para que aqueles a quem o mal lhes tenha visitado, que eles vivenciem o milagre de serem melhorados por intermédio desse acontecimento e não piorados. É o que eu te peço em esperança e graça, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, se o mal não veio, aí que é o perigo, né? De certa forma, sim. De certa forma. Se você diz, se o mal não veio à pessoa que cometeu o mal, sem sombra de dúvida que esse é um grande mal, visto que, sem consequências, a maioria de nós não é convocado para uma revisão de consciência. A consequência, e sobretudo a consequência danosa, ela é uma grande convocadora para uma revisão, mas uma vez que ela não aconteça, o sujeito que cometeu o mal pode acabar fazendo daquele mal um modo de vida para si. De modo que ele vai vivendo dentro daquele mal e aquilo vai assumindo uma conotação de normalidade. Mas o auto-engano do nosso senso de justiça é achar que essa pessoa está para além do bem e do mal. Não.
Existe um termo bíblico lá no Antigo Testamento relativo a pessoas e povos que viveram durante um longo período de tempo em franco estado de violação. Em franco estado de violação, existe um termo lá no Antigo Testamento que diz: e o determinado povo encheu a sua medida. Isso é uma colocação que tem. E encheu a sua medida, tem um limite nisso daí. E aí era quando àquele povo havia um retorno avassalador, que muitas vezes levava a extinção daquele povo, ou levava a um afetamento drástico daquele povo. A maioria era extinta. Por exemplo, cadê os hititas até hoje? Cadê os amalequitas até hoje? Eu lembrei do dilúvio. Ou o dilúvio, você viu, encheu a medida. Portanto, você vê, existe uma retribuição. Bem-aventurado aqueles que mal ensaiam pisar fora da linha e já vem um pescotar toda a vida, dizendo, pum, toma tenência. Você já acorda. Agora aqueles que vão violando, e eles fabricam uma verdadeira filosofia de vida em cima daquilo. Né? E eles vão fazendo, eles vão até convencendo outros, porque os outros vão olhando assim, mas ela faz e não acontece nada. Faz e não acontece nada. Tem uma medida. Só que isso não está disponível aos nossos sentidos. E se o sujeito, na psicologia pessoal dele, utiliza a sensação como a referência de verdade sobre ele, dependendo do nível de injustiça com que ele se depare, nossa, ele vai ser marionetizado por uma mágoa, por um ódio tremendamente dominador. Aí chega Deus no meio disso tudo, o cara morre, aí Deus perdoa ele. Aí a graça confunde mais ainda. Ela confunde. Mas até esse perdão, ele é produto de uma morte. Ele é produto de uma graça. E essa graça, essa retribuição, a grande verdade, ela é um plano harmônico para muito além da nossa capacidade de compreender e de entender. Porque as pessoas que vão se ressentir lá, por exemplo, ao verem determinados personagens que foram perdoados, não serão necessariamente as vítimas. Serão aqueles que passaram a olhar a vida sob a ótica do ressentimento e que com isso traduziram a sua própria sensação como a ótica interpretativa da vida. Para esses, eles se revoltarão, sobretudo porque eles não se enxergaram. Porque quanto mais você se enxerga, mais a constatação daquilo que é graça para você não te fará se surpreender com qualquer outra pessoa que seja perdoada e acolhida pelo amor de Deus. O cara até falou um trecho, né? O cara às vezes quando o cara vai para o inferno, quando mesmo depois disso tudo, mesmo recebendo a luz, ele escolheu esse caminho. Existem deliberações que a gente nem sabe como elas vão ocorrer. Porque essas pessoas que vão vivendo de mal em mal, a gente não sabe qual o nível de deformação que isso está imprimindo dentro dela e o nível de reverberação que isso vai ter no pós-morte. A gente não sabe. Por isso que eu digo, isso não está disponível aos nossos sentidos. Só que o que a gente não pode se deixar iludir é com a nossa própria sensação de que está tudo frouxo, de que Deus é cego, de que Deus é permissivo, de que tudo só não está disponível aos nossos sentidos. Ou seja, até a justiça nós somos convidados a viver pela fé. Pela fé. Para que nós não tenhamos pretextos, para que a nossa animalidade ocupe espaço de liderança no nosso ser.
na nossa visão de mundo. E não está. Não. Deus é bom. E a sua bondade é justa. Sempre foi. Sempre foi. É isso, meus amigos. Vamos nós? Vamos. Gente boa, um beijão para vocês e com a graça de Deus, até a nossa próxima conversa. É isso.